Bora, pessoal, bora para mais um podcast do esporte. O podcast hoje para a gente falar do Campeonato Brasileiro, terceira rodada, né? Aquele jogo entre o Flamengo e o Palmeiras no meio da semana foi um jogo válido pela quarta rodada, um jogo que foi antecipado, né? E gerou até muitos questionamentos do porquê não uma Copa do Brasil, um adversário possível tecnicamente mais fácil, mais tranquilo para as duas equipes, né? Até para poder se preservar, para poder se poupar, enfim, isso é discussão para outro dia, ou deixa a discussão para os outros programas esportivos, porque eu concordo também, de fato, né? Mas enfim, fato é que o jogo foi empate, foi um belo jogo, isso que a gente tem que ressaltar. Mas e quando a gente for fazer a leitura da tabela, a gente tem que levar isso em consideração, né? São duas equipes que têm um jogo a mais. E o campeonato tem um novo líder, né? O líder antes do sábado, antes do derby paulista, era o Corinthians e hoje é mais uma equipe paulista, é o Santos, tá? Acredite, e aí quando a gente falar acreditem se quiser, é com todo o respeito do mundo, né, ao Santos Futebol Clube, mas cara, assim, se a gente pegar o que foi o Santos nos últimos, pelo menos na última temporada, somando o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista dessa temporada, o Santos não é de longe, era tido como uma das equipes que conseguiria até, e aí é cedo para falar, mas que conseguiria chegar ao topo do campeonato, da tabela do Campeonato Brasileiro. É surpreendente, porque assim, falar em brigar por título, aí, assim, o torcedor que me perdoe, mas o Santos não briga por título essa temporada, tá? Isso é uma questão de momento, eu acho que é importante para o Santos, em virtude do calendário maluco, né? Pelo menos das principais equipes ter que disputar vários jogos em várias competições, para o Santos é muito interessante, né? Mas o Santos também disputa. Sim, o Santos também disputa a Sul-Americana, disputa a Copa do Brasil, disputa Campeonato Brasileiro. O Santos disputa várias competições também. Por isso que eu falo, é importante fazer esses pontos neste momento, porque em virtude do que possa acontecer no futuro, o Santos vai ter que preservar, não. Vai ter que preservar sim, e vai focar em uma competição ou outra que a equipe entenda que gere mais receita, que gere uma possibilidade maior do Santos buscar uma classificação para a Libertadores ou até uma classificação antecipada, né? Às vezes está lá brigando pelo G4, G6. Cara, a gente tem uma oportunidade aqui de conseguir uma vaga na Libertadores antecipada, que é um título, né? No mata-mata. Vamos apostar, de repente isso pode acontecer. Então, eu acho que é uma equipe que ainda está em construção. O que eu falo sempre do rival paulista do São Paulo, né? O que eu sempre falo de São Paulo, eu replico para o torcedor santista. Eu acho que é um momento importante de você curtir, de você saborear este momento, porque faz um tempo que o Santos não chega ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então é importante curtir esse momento, empatado em pontuação com o Atlético Mineiro, com o Galo. Então cara, tem que curtir, mas sempre, como diria Felipe Melo, eu sempre falo aqui, sempre com responsabilidade, né? Sempre tomando um certo cuidado na hora de fazer essa leitura, porque primeira rodada, o São Paulo goleou, foi líder, né? E aí a gente já via muito torcedor São Paulino, todo feliz, né? O tal do segue o líder. Depois foi a vez do Corinthians, né? E aí o torcedor corintiano todo feliz, segue o líder, olha quem é o líder. E agora o torcedor santista tem esse privilégio, curiosamente, 3 equipes paulistas, né? Então o torcedor santista tem esse privilégio e alguns certamente vão brincar com este momento, né? Segue o líder, tira a foto da tabela. Eu acho que tem tudo isso. Eu acho que vale, né? Você iniciar o Campeonato Brasileiro no topo da tabela significa que você conseguiu pontos importantes. E pontos importantes que podem ser muito importantes, e eu tenho certeza que serão, lá para o final do campeonato. Quando tiver... pode brigar por título? Não sei, o tempo vai dizer, mas se eventualmente for brigar por título, tanto São Paulo quanto Corinthians quanto o Santos, né? Que eu falei na ordem aí dos que lideraram a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, se eventualmente chegar lá na frente uma briga por título, uma briga por uma vaga da Libertadores, eu tenho certeza que esses pontos e o saldo de gols construído vão fazer muita diferença. Eu tenho certeza que sim. Então é importante, sim. Outras equipes estão disputando as competições. Legal. O Santos, o torcedor santista deve pensar, nós também. E nós estamos liderando a tabela. E isso é fundamental, assim, para que o Santos tenha tranquilidade no restante da temporada, pensando pelo menos em Campeonato Brasileiro, porque você não pode abrir mão e se privar de jogar um Campeonato Brasileiro focando no mata-mata. Não adianta você ganhar um título e ser rebaixado. Então, é muito
Assim, não tenho nem palavra para descrever a importância desse momento, tá? De um Santos que venceu um América Mineiro que vinha embalado após a volta do Wagner Mancini. Né? O Santos consegue frear esse. Não concordo muito com a leitura de jogo do Wagner Mancini, né? Ele falou em coletiva que a equipe no primeiro tempo não foi bem de fato, mas no segundo tempo teve, cara, teve mais controle do jogo, teve a posse de bola no campo do adversário e acabou sendo surpreendido. Cara, você tomar 2 gols com uma vantagem de superioridade de volume de jogo no campo do adversário, eu acho que isso assim, é procurar, é você arranjar pra cabeça, né? É aquela, não tem desculpa, né? Eu acho que eu acho que é mais grandeza da sua parte. Você, cara, os caras foram superiores e tudo bem. Se temos que tirar, se dá para tirar coisas interessantes, é isso, né? Mas não, cara, assim, todo o mérito à equipe adversária que construiu esse placar em cima de erros nossos, né? Erros cometidos. E aí pode pôr a culpa no calendário, pode pôr a culpa na sequência de jogos, pode pôr a culpa nas viagens. E eu acho que tudo isso vale, né? Porque assim, para quem não conhece o estado de São Paulo, eu não conheço outros estados, muitos dos outros estados do Brasil, né? Mas falando em São Paulo, para quem não conhece, às vezes uma equipe tem que vir até São Paulo e aí pousa na capital paulista ou na Grande São Paulo, né, que tem um aeroporto internacional. E aí tem que fazer, de repente, uma viagem, e aí vai variar, depende de vários fatores, né? Mas vai ter que fazer pegar um ônibus até Santos, tá? Então chega aqui, a América, vamos pensar o América. O América saiu de Minas Gerais, veio para São Paulo e pousou na capital paulista, né? Aeroporto de Congonhas. Aqui só fazendo, não sei se esse foi de fato o trajeto, tá? Mas aqui só fazendo uma leitura. É 1 hora, 2 horas, 1 hora não, 1 hora é muito curto, mas vai dar de 1 hora e meia a 2 horas e meia o voo de Minas Gerais para São Paulo, né? Acho que 2 horas e meia é demais. Entre 1 hora e 2 horas, se eu não me engano. Vai ser um longo, vai ser um voo longo, porque assim, tem todos os protocolos, né? Todos os protocolos. Você tem que sair do seu CT de treinamento, você tem que deslocar até o aeroporto, tem que fazer teste de Covid, né? Você viaja, beleza, pousa, aí você chega em São Paulo, tem que pegar eventualmente uma saída alternativa, entra no ônibus e de São Paulo até Santos é cerca de 2 horas de ônibus, tá? E aí vai mais cansaço, vai mais desgaste. E aí você sabe que as viagens de avião, a menos que você vá mesmo na primeira classe, mas você não vai na primeira classe em todos os voos, ainda mais, todo respeito ao América, não dá para ficar bancando classe executiva em todos os voos, né? Então você vai apertado no avião, para quem nunca pegou é muito apertado, é muito pior que o ônibus. Aí você pega o ônibus também é apertado, né, para uma comissão técnica, e aí vai, né? E aí é uma sequência, uma jornada cansativa. Então é o que eu falo, se você quer pôr a culpa nas viagens, é melhor. Assim, eu acho que é mais grandioso da sua parte se reconhecer isso do que ficar falando, fomos melhores e os caras fizeram os gols. Não, assim, o mérito foi da equipe santista que está em uma ascensão, que está num crescimento. Né? O Ricardo Goulart, que eu achei que fosse ser a figura, o pilar dessa equipe santista nessa retomada, não é. Né? O Santos aposta na sua garotada e é impressionante como eles conseguem dar resposta, né? É aquilo que a gente fala do peso da camisa, né? Muita gente fala, não existe peso de camisa. Existe. Porque que outro motivo que a gente pode pôr para o Santos, ano após ano, se reinventar, se reencontrar, buscando alternativas nas categorias de base? Né? É uma tradição. É uma tradição. O garoto que vai lá e veste a camisa do Santos é uma tradição. Ele joga mais tranquilo, ele joga mais solto. Tem todos esses fatos. Eu não consigo, assim, não consigo mensurar e não consigo justificar, né, o porquê que isso acontece. Né? Eu estava assistindo Canelada do domingo e participou um ex-zagueiro, eu esqueci o nome dele. Putz, agora eu esqueci o nome dele, de verdade. Ele falou sobre essa questão do peso de camisa e você fala assim, ó, quando você veste uma camisa de uma grande equipe, você sabe que você tem que honrar a história, a tradição daquele clube, né? Então você não joga por você joga pela história, você joga
para honrar aquelas cores, né? E a mesma coisa do adversário, que olha para sua camisa e fala, cara, eles não olham para o jogador. De repente você olha para o Neymar, você olha o Neymar, não a camisa da seleção amarela. Você olha o Neymar, cara, monstro, né? Craque, ficou várias vezes entre os 3 melhores do mundo e tudo isso. Somado a isso, você olha a camisa da seleção verde e amarela, né? E aí você fala, pô, pentacampeão, e aí tudo isso vai pesando, né? Mas você veste uma camisa tão tradicional como a do Santos, os adversários olham com mais respeito, tomam um certo cuidado, sabem que existe essa renovação, e os caras que vestem também sabem que tem uma história, uma tradição a ser honrada. Então é difícil explicar, assim. Mas a gente sabe que existe esse fator, esse componente, né? É difícil, assim, a gente mensurar isso tudo, mas é preciso de uma equipe muito, eu acho que muito madura para ignorar tudo isso. Sim, um adversário, no caso. Ah, tem camisa, tá na casa dos caras. É preciso uma equipe mentalmente muito forte para ignorar esse fator e jogar como se fosse uma partida, ou sem jogar como se fosse sempre uma final, né? Então tem dessas coisas, né? Tem, de novo, assim, sendo repetitivo, como diria Mauro Betti, sendo repetitivo, essa renovação, esse ciclo do Santos existe, que assim, não é de hoje, né? E não é de hoje que isso acontece. Então é impressionante, assim, é impressionante. Chama muita atenção. O trabalho do Bustos eu acho que começa a render frutos, né? E aí, agora sim, agora a gente pode falar. Cedo, eu acho cedo, mas já dá para começar a falar. Foi uma escolha acertada, trocar o Carille pelo Bustos. Porque o Santos é ofensivo, né? Essa partida do Santos foi ofensivo, marcando muitos gols. Sim, a leitura do Mancini também vale, mas o perfil da equipe do Santos, até pelos placares recentes, é uma equipe com DNA mais ofensivo, que era o que a gestão estava buscando. Então, neste momento, vem se pagando pelos resultados recentes, pela liderança temporária do Campeonato Brasileiro. Isso pode durar mais tempo? Pode. As outras equipes vão focar outros torneios, né? Tem rodada de Libertadores agora. Então pode ser mais uma rodada interessante para o Santos e se manter na ponta. E o Santos se manter na ponta significa que o Santos pontuou. E se o Santos pontuou, isso para a sequência da temporada é fantástico. Porque assim, mais uma vez eu vou falar, eu acho precipitado dizer que o Santos vai brigar por algum título essa temporada. O ano do Santos, assim como é o ano do São Paulo, é um ano de reconstrução. Não só no aspecto dos bastidores, da diretoria, da gestão, mas principalmente dentro de campo. Então é um ano de reconstrução. E um ano de reconstrução você não crava que uma equipe vai ganhar título, vai brigar por título. Se isso acontecer, ótimo. Porque ninguém achava que o Santos do São Paulo fosse ser vice-campeão brasileiro. Ninguém achava que o Santos do Cuca ia chegar na final da Libertadores, ia ser vice da Libertadores. Ninguém achou. E os caras foram lá e fizeram um grande trabalho com o elenco que tinham à disposição. Então, se o Santos eventualmente chegar e brigar, ótimo, assim, fantástico. Porque mostra que é uma equipe que essa tal da reconstrução está acontecendo. Agora, eu acho cedo. É importante pontuar para as pretensões do Santos ao longo da temporada, né? De você ter uma pontuação confortável que te permita focar na Copa do Brasil. Que quanto mais longe você vai, mais dinheiro você vai ganhando. Para o Santos é importantíssimo a grana que o Santos pode ganhar avançando numa Copa do Brasil, avançando numa Sul-Americana, né, ficando em posições, numa situação mais alta na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso é fundamental, né, porque o Santos tem as contas bloqueadas nesse momento. Processo atrás de processo, o Santos neste momento tem as contas bloqueadas. Então, premiação importante, venda de jogadores, isso vai acontecer, o torcedor vai ficar aborrecido, vai ficar chateado, mas isso precisa acontecer, né, para o Santos sanar minimamente suas dívidas, tá? Parar esse monte de processo, parar não, mas pelo menos dar uma freada nesse monte de processos que ficam congelando as contas do clube toda hora. O Santos, eu acho que está num caminho importante de reconstrução, né? E mais importante que isso, se reconstrói com resultado. Então, tem que curtir, tem que saborear esse momento, tem que celebrar este momento, mas falei e vou repetir, com muita responsabilidade, com muito cuidado na hora de fazer essa leitura, tá? Falar do vice colocado aí do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, hein? O Atlético Mineiro foi surpreendido pelo Coritiba. Cara, assim, foi um placar dos mais inimagináveis possíveis. Com todo respeito à equipe do Coritiba, mas o Galo sai na frente e o Galo abre 2-0.
É isso que chama atenção. Jogando no Independência, o Galo abriu 2-0, né? E jogando bem, aliás, dois belos gols do Savarino, né? Então o Galo abre uma vantagem importante e, pô, quem tava vendo fala, já mais uma goleada do Galo. O Galo, segundo tempo, só deu Curitiba. Segundo tempo, só deu Curitiba. O Curitiba competiu demais. O Curitiba marcou muito bem. O Curitiba agrediu, buscou o gol de fato, várias e várias vezes, sucessivamente, até conseguir o empate e ainda ficar numa reclamação, porque houve um lance do Hulk que está sendo muito debatido pela mídia, se era digno de cartão vermelho ou não. Cara, assim, o lance, pra mim, tá? Pra mim, o lance é pra cartão vermelho. Eu esqueci quem que foi o jogador do Coritiba envolvido no lance, mas pra mim é uma jogada de cartão vermelho. Tá? Assim, o Hulk, ele não é, e eu acho que ele não foi expulso pelo histórico dele, né? Ele não é um atleta maldoso, tá? Ele não é um atleta que faz falta, que costuma fazer faltas duras, ele não é um atleta que costuma ficar pegando no pé da arbitragem, né? Ele não é um jogador desleal, mas ele perdeu a paciência nesse lance, né? Ele, cara, ficou descompensado e perdeu a paciência mesmo. Ele deu um pontapé ali na virilha, pô, pelo lance parece que ele acertou perdão a palavra, os bagos do, do jogador do Curitiba, né? E ele só tomou um amarelo por esse lance. Pra mim, é um lance de cartão vermelho. Porque foi um lance sem bola, né? Foi um lance sem bola. Ele não tava em disputa de bola. Se uma coisa é você tá em disputa de bola, né? Outra coisa é você tá um pontapé como ele deu, assim. Só procurar um. Não foi um chutaço, não foi. Mas, pô, deu um chute e ele sabia que ele tava chutando sem bola, né? Ele sabia que estava chutando. E aí fica a bronca de torcedores rivais, porque o Hulk tomando um cartão vermelho, ele ficaria fora do próxima partida e poderia ser um. E ele é um cara que faz falta à equipe do Atlético Mineiro, né? Então o Hulk ficando fora de uma próxima partida é importante para os rivais que estão mirando o título, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, né? Então assim, lance questionável, sim, mas é o que eu falei. Eu acho que o árbitro ele entendeu como. Ele fez a leitura como o que eu falei, né? O Hulk não é um jogador maldoso, ele não é um jogador que é desleal. Não dizendo que outros jogadores são desleais, mas às vezes o histórico fala por si só, né? Assim, não é o histórico que fala por si só, é o histórico do jogador, a fama que o jogador tem, é isso. A fama que o jogador. Pegar o Felipe Melo. O Felipe Melo não é um cara que ele é desleal. Às vezes ele comete algumas faltas sem pé nem cabeça, sim. Mas a fama que o Felipe Melo tem de ser um jogador intenso, que chega junto, que sai falando, que esbraveja, que peita a arbitragem, aí os caras já olham um lance desse, certamente um Felipe Melo seria expulso na hora, né? Um Fagner do Corinthians ia ser expulso na hora. E o Hulk, eu acho que a arbitragem teve esse entendimento, o árbitro de vídeo também, às vezes, até porque eu falei assim, você vê o pontapé que ele dá, não parece ser um pontapé muito forte, né? Mas isso a gente vê em câmera lenta. Tá? A gente não tá na pele do jogador para sentir se foi forte ou não. E foi ali próximo a uma região muito sensível, hein? Foi ali próximo a uma região muito sensível. Então pode ter doído pra caraca, né? E ali não precisa ser forte, não. Ali se pegar de raspão já dói pra caraca. Já derruba, né? Eu acho, só fazendo uma brincadeira aqui, eu acho engraçado esses filmes de Hollywood, né? Que os caras estão numa treta e um acerta o saco do outro. O cara toma um soco, um chute no saco e levanta na hora, né? Os caras não têm nada da realidade. Porque um cara toma um daquele, eu falei, se for de raspão, o cara fica no chão pelo menos 1 minuto, né? Não dá, assim, a adrenalina, não dá, assim, a adrenalina baixa na hora, né? Então, tem dessas coisas também, né? Os filmes hollywoodianos, né? Não tem nada a ver com a verdade, de fato, os caras assumem que é uma realidade alternativa, mas, poxa, né? Retrata um pouquinho a vida real, né? Mas, enfim, o resultado foi surpreendente. Não só pelo fato do Galo ter aberto 2-0, mas pela forma como o Coritiba se comportou no segundo tempo. É impressionante. Impressionante a atuação do Coritiba. Tá? Uma equipe que
assim, a gente pode ficar de olho porque pode brigar ali por G6 de repente, tá? Se conseguir repetir atuações como essa. Time muito intenso, de marcação forte, indo para cima, né? Então foi muito bem. O resultado para mim mais surpreendente e de novo, com todo respeito à equipe do Curitiba, tá? Mas um resultado bastante surpreendente, sem dúvida nenhuma, tá? A gente vai seguir aqui, eu vou deixar para falar do derby no final, tá? Porque foi um jogão, sim, jogão pelo menos pelo lado do Palmeiras, e isso vai gerar, isso tem implicações, tem desdobramentos muito grandes, né? Pelo menos tanto pelo lado alviverde quanto pelo lado alvinegro do Corinthians, tá? Jogos de sábado, falei dos dois líderes do campeonato, agora vamos pro que o Santos jogou no domingo, o Atlético jogou no sábado, né? Seguir com a rodada de sábado, Bragantino e São Paulo 1-1, tá? O São Paulo não conseguiu vencer de novo o Bragantino, tem sido uma pedra no sapato do São Paulo essa equipe do Bragantino que poupou, tá? O Bragantino poupou os jogadores pensando no jogo da Libertadores. Abriu o placar com menos de um minuto, tá? Três jogadores do Bragantino encostam na bola antes do gol. Assim, não, dois jogadores encostam na bola antes do gol e antes de sair o gol do Alejandro. E ninguém do São Paulo foi para a disputa. Teve um desvio primeiro no primeiro pau, se eu não me engano. Teve alguém que tentou um lance de cabeça, a bola bate na trave e volta no Alejandro e ele faz o gol. Ninguém vai para a disputa nas três bolas, nas três tentativas do Bragantino. São Paulo competiu, o São Paulo cresceu na partida, o gol saiu num lance. Não sei se o Éder tentou cabecear pro gol, essa que é a verdade, né? Que, fazendo uma analogia, obviamente dadas as devidas proporções, o gol do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002 para cima da Inglaterra, né? Jogou na área ou chutou pro gol, né? O Éder, de novo, dadas as devidas proporções, tá? Do tamanho do jogo e do tamanho do jogador. Mas enfim, não sei se para mim o Éder que mais jogar para o meio da área, mas ele acabou sendo muito feliz, encobriu o goleiro, belíssimo gol. São Paulo chegou à igualdade, teve a chance até de sair vencedor nessa partida, porque em muitos momentos foi superior. Não que o Bragantino também não tenha tido chance, teve muitas chances também o Bragantino de abrir o placar, porque a gente vê eu vejo alguns torcedores e até alguns comentaristas falando o São Paulo foi melhor, poderia ter, mas o Bragantino, São Paulo acho que foi melhor que o Bragantino de uma forma geral, mas o Bragantino teve chance de abrir, quando estava 1-0, o Bragantino teve chance de fazer 2-0, então eu acho que ficou de bom tamanho, assim, o São Paulo mereceu ganhar, eu não acho, até porque o São Paulo teve mais chances sim, mas o Bragantino nas chances que teve foi muito perigoso, também, então acho que foi um empate de bom tamanho, e o que chama atenção é isso, assim, o Bragantino claramente poupou alguns jogadores e mostra como é uma equipe competitiva, como é uma equipe forte, né? E o São Paulo, o lado positivo não perdeu do Bragantino, né? Pô, se perde do Bragantino de novo, o torcedor ia ficar irado. E outra coisa importante, né? O São Paulo, ele competiu, sim, jogou bem. Eu acho que foi uma bela partida do São Paulo. Foi uma bela partida do São Paulo. Talvez o torcedor fique um pouco chateado de olhar e falar, pô, mas o São Paulo, o foco é o Brasileirão, né? O Rogério Ceni já falou sobre isso. O foco é o Brasileirão para se classificar para a Libertadores. E você pega uma equipe que está poupando alguns jogadores principais. Pô, tem que ir lá e tem que ganhar. Mas, assim, o Bragantino é uma equipe competitiva. O Bragantino tem sido uma pedra no sapato do São Paulo recentemente. Tem sido difícil para o São Paulo, principalmente jogando em Bragança. O São Paulo não consegue vencer o Bragantino em Bragança. Então, em virtude de todos esses tabus e mitos e folclores desse confronto, eu acho que foi uma bela partida, eu acho que o empate ficou de bom tamanho, né? Você achar que vai jogar no Nabi Abichevide, não sei se a pronúncia está correta, e você vai ganhar, desculpa, é a mesma coisa que você achar que vai para Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense Estádio do Dragão e achar que vai ganhar, né? Que empatou mais uma vez lá, né? Então você vê, assim, não é fácil, assim, são duelos que eu não me lembro a última vez que o Massa Bruta perdeu em Bragança, tá? Eu não me lembro, não tenho dado aqui. Difícil eles perderem lá. Muito difícil. Então acho que foi um bom resultado. O São Paulo mostrou evolução mais uma vez, né? O São Paulo jogou muito bem. E eu acho que é aquilo que eu falei do Santos vale para o São Paulo. Assim, a empolgação quando chegou na final do Paulista, a empolgação quando liderou o Campeonato Brasileiro na primeira rodada, ela é importante.
Sim, você tem que comemorar, você tem que celebrar, porque isso mostra a evolução de uma equipe. Mas agora você tem que pôr os pés dentro da sua realidade e entender o que é a sua realidade. E a realidade do São Paulo é essa, é uma equipe em construção, assim como é o Santos. Eu acho que o São Paulo até está um pouco à frente, apesar dos resultados recentes do Santos, o São Paulo, para mim, está até um pouco à frente do Santos, em relação a opções de elenco, né? Tempo de trabalho também do treinador. Eu acho que o São Paulo está até um pouco à frente. Os resultados não são, obviamente, equiparáveis. O Santos vem fazendo uma campanha recente muito boa. Mas eu acho que neste momento o São Paulo ainda está até um pouco, em termos de organização do seu futebol como um todo. Não só na gestão, mas dentro de campo. Então acho que pedir calma, o torcedor tem que ter calma. E, de novo, tem que entender o momento da equipe. Né? O Bragantino está num outro momento. O Bragantino disputa a Libertadores. O Bragantino é uma equipe mais organizada. Uma equipe que levou a sério a sua gestão e hoje colhe os frutos. E hoje, em termos da gestão e de opções de elenco, está à frente do São Paulo. Sim, doa quem doer, está à frente do São Paulo. E quanto antes o São Paulo e o torcedor entender que está, em termos de gestão, em termos de elenco, de orçamento, atrás do Bragantino, antes o São Paulo vai trabalhar para... Muito antes o São Paulo vai trabalhar para voltar Cara, não é possível que o Bragantino vai estar à nossa frente. Não, isso não é tolerável. Como é que a gente faz isso? Gestão responsável. Né? Então, quanto antes o São Paulo entender isso, antes o São Paulo volta ao protagonista, ao palco principal, né? Se aqui a gente pode dizer assim. Tá? Atlético Paranaense e Flamengo. O Atlético Paranaense venceu o Flamengo 1-0. Gol de pênalti, um lance muito duvidoso que teve muito debate, muita repercussão. Olha, pra mim, o contato houve, tá? O contato, sim, eu não, poxa, é complicado, né? Eu pessoalmente não daria o pênalti, sim. Pessoalmente não. Mas eu entendo que houve o contato do Isla no Cirino, tá? Pra mim houve o contato do Isla no Cirino. Ele acerta. Que eu vi muita gente falando, o Cirino tropeça no próprio pé. Não, ele não tropeça no próprio pé. O Isla dá o contato na perna dele na corrida e esse pé que recebe o contato bate no outro pé e ele cai. Ele não tropeça em si mesmo. Né? O cara não é tão estabanado a esse ponto. Até porque quando você vê a corrida, o tamanho da passada dele, o cara não ia tropeçar no próprio pé daquele jeito. Né? Tem que ser muito estabanado, né? Ele recebe um contato do Isla e, em virtude desse contato, o pé esquerdo dele bate no direito e ele cai. A queda dele foi muito estapafúrdia, né? Ele dá uma queda ali cinematográfica, por isso que eu acho que chama atenção. Muita gente questiona se foi pênalti ou não. Eu, sinceramente, sim, eu não acho que cabe discussão. O contato houve, então se a arbitragem entendeu que foi faltoso, foi para penalidade, eu acho que ok, eu tô de acordo. Eu, sinceramente, eu não marcaria, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Mas que houve o contato, houve. Eu só não concordo quem diz, o Cirino tropeçou no próprio pé. Não, ele não tropeçou no próprio pé. O Isla tá fazendo a marcação por fora, ele não tem que estar por fora, ele tem que estar por dentro, né? E aí quando ele foi fazer a passagem por trás para fechar o meio, né, fechar a diagonal para o Cirino não cruzar, até porque ele estava indo para o fundo, não para o meio da área. E aí, nesse momento, eles diminuem a passada. E nessa diminuição da passada, o Isla acerta. Até o Isla tropeça. Né? Por quê? Porque há o contato. Ele não tropeça porque ele diminui a passada. Não. Ele dá aquela cambaleada, o Isla, porque ele acerta o Cirino. Então, assim, para quem tá falando, não, o Cirino tropeçou no próprio pé e se jogou. Não. Ele caiu, ele tropeçou no próprio pé porque o Isla acertou o pé dele. E aí ele dá aquela queda cinematográfica, né? É difícil assim falar assim. Eu sempre faço convite. Isso é muito fácil. A gente ficar olhando de fora e falar: esse toque não foi suficiente para o cara cair. Esse toque não foi. Eu sempre faço convite e vou fazer mais uma vez, tá? Pega alguém que você conhece, vai no parque, tá? De preferência na grama para você não se machucar. Aí você dá um disparo, dá um pique para correr 100 metros rasos, com toda a sua alonga antes, né, para você não estourar a sua coxa, a sua panturrilha, e aí você dá um disparo para correr 100 metros rasos, hein, para bater o recorde olímpico. E aí você pede pro seu amigo ou te dá um empurrãozinho nas costas de leve, não precisa ser forte não, ou te dá um contato na perna assim, de leve,
Tem só um totozinho, pra, não, nem tanto para derrubar, mas só para deslocar. Você vai cair no chão. Se você estiver na sua velocidade máxima, você vai desequilibrar e vai cair. Então eu questiono muito as pessoas que falam assim: esse contato não é o suficiente para o cara cair. Sim, eu não fui atleta e eu sei que isso desequilibra. Eu sei porque eu já corri bastante, né? E às vezes bate um tufão de vento. Sim, eu já fiz atletismo, não sou um atleta de. Não fui atleta, não tive pretensões de ser atleta olímpico nem nada disso. Eu só fiz por prática esportiva, né? E aí quando você está correndo, às vezes bate um. Já corri numa ventania, bate uma ventania lateral, você desequilibra, cara. Isso que eu tô falando de um vento, hein? Eu não tô falando de um contato. Tá? Então, assim, eu sempre fico nessas de gente que claramente é sedentário, né? Ou joga uma pelada de vez em quando que você só dá um trotezinho, não corre que nem um, que nem um Cirino, um Rony da vida, e acha que o contato não é nada, né? Repito, eu não marcaria nada, mas eu também não condeno a arbitragem, tá? Porque o contato houve, o contato de fato houve. E para mim o contato ele é suficiente sim para derrubar o Cirino. Agora sim, é que a queda dele dá uma valorizada, aí tem sempre outros fatores envolvidos, mas por isso que é por esse motivo que eu não marcaria, porque eu acho que ele valorizou bem, né? Ele soube valorizar, ele sabia, ele recebeu o contato, óbvio, não que ele simulou, mas ele sabia que ele recebeu o contato. Então ele diminui a passada, ele espera o contato, recebe, o Isla comprou, aí foi inocência do próprio Isla, né? Foi inocência. Por isso que eu digo que para mim o pênalti ele não é condenável. Se a falta na área, o cara tava na disputa de bola, é pênalti. Mas eu, sim, minha opinião, eu não marcaria porque eu acho que deu uma valorizada boa, né? Ele deu uma cavada, ele buscou o contato, tudo isso é de jogo. Tudo isso é de jogo. Mas para quem tá falando que ele tropeçou no próprio pé, não. O cara não é estabanado nesse nível, né? Pelo amor de Deus, senão o cara não estaria jogando bola, né? Então, e aí o Terence vai lá, converte o único gol da partida, o Flamengo poupou alguns jogadores, né? Veio de um embate contra o Palmeiras, um jogo muito desgastante, muito intenso. Paulo Souza poupou alguns jogadores, claro. Depois, em virtude do resultado negativo, começou a colocar os seus principais jogadores para ver se conseguia um empate, pelo menos. Não conseguiu, né? E aí isso gera questionamentos. E aí esses questionamentos eu sou a favor. Por que não colocou os titulares no primeiro tempo? Que seja para jogar metade do primeiro tempo, 30 minutos. Né? Não precisa nem jogar os 40 minutos. E aí no segundo tempo você substitui todo mundo, né? Porque você segura um resultado, né? Você faz o adversário, você pressiona o adversário, aí você faz o adversário aceitar o empate, né? Você vai lá, pressiona, iguala, ameaça, porque se entra a cavalaria, como diz Vampeta, se coloca a cavalaria em campo, o Flamengo ia agredir o Atlético Paranaense, ia dar uns sustos, e aí de repente a equipe ia entender, não, é melhor a gente, ainda mais com o Fábio Carille, né, no banco, é melhor a gente segurar aqui, né, é melhor a gente fechar a casa, que o empate vai ficar de bom tamanho, né. Então você só faz você faz o famoso blefe, né. Sim, a gente não vai se matar, a gente não vai correr, a gente não vai se desgastar tanto, a gente vai ameaçar, a gente vai assustar os caras, aí quando eles entenderem que o empate é bom, a gente troca todo mundo e joga por empate também de repente, né? De repente. Um confronto difícil jogar na Arena da Baixada. É de muita correria e o Atlético fez valer de novo isso. É o gramado sintético, a bola corre mais. O Atlético é uma equipe de muita correria, até por isso Cirino é um jogador, é um cara de velocidade, o Rony se consagrou lá. É o Nicão também, não é tão velocista quanto os outros, mas também jogava muito nessa forma na velocidade. Até por isso que eu acho que o Rony deu muito certo. E o Nicão não tá dando certo no São Paulo, por exemplo, que é um cara de muita velocidade, né? O Pablo é diferente, não é um cara de mais velocidade, mas tinham ponteiros que forneciam munição pro Pablo, né? Então, tinham pontas que, enfim, davam muita munição pro Pablo. Chamavam muita marcação, diga-se de passagem, né? E muito passava até pelo próprio Rony. O Rony deu muito certo no Palmeiras, porque o Palmeiras joga na velocidade, porque o seu estádio tem o gramado sintético, e o Abel Ferreira ele varia, né, as suas opções táticas de posse de bola, de troca de passe e lançamentos em velocidade, em profundidade, com velocidade, que é o que o Rony precisa, né? Então por isso que deu muito certo. Esse foi um cara que deu muito certo, mas outros você tem que entender a realidade e a forma como eles jogam.
E o Flamengo mais uma vez foi vítima dessa velocidade. Acho que faltou. E aí é o que eu falei, eu concordo com os comentários que falam, por que não pôs de repente os titulares primeiro, só para dar um susto, dar uma equilibrada e depois se substitui? Porque depois no final teve que colocar todo mundo mesmo. Mas eu acho que não era a ideia do Paulo Souza, né? Esse que é o ponto. É a mesma coisa que esse comentário que eu tô fazendo pro Flamengo, do Paulo Souza, eu vou falar do Corinthians do Vitor Pereira. A ideia, a intenção não era colocar os titulares. Os titulares entram por causa do placar desfavorável. Pô, agora a gente tem que buscar pelo menos uma igualdade, né? O placar desfavorável. Vão ter que pôr os caras para ver se vira alguma coisa. Não virou. Sim, não virou. E aí, pode questionar o Paulo Souza do porquê que assim, a evolução tática não se manteve nesse jogo. Eu acho que tudo isso vale. Né? Tudo isso é muito válido. Mas a ideia dele, claro, era nítida. Ele não tinha intenção de entrar com os seus principais jogadores, porque pensando no confronto de Libertadores, né, vai enfrentar a Universidade Católica, talvez o adversário mais difícil do grupo do Flamengo. Então ele claramente focado pensando num jogo da Libertadores. O Everton Ribeiro, né, o Gabigol, o Gabi, né, eles entram para tentar buscar alguma coisa, para tentar buscar um resultado favorável, que não aconteceu. Né, porque aí depois o time já... Né, você começa o jogo pensando em jogar de uma forma, você troca os jogadores para mudar a forma de jogar, isso precisa de muito tempo, cara. Assim, por que o Palmeiras consegue fazer isso, né? O Abel Ferreira consegue, porque tem muito tempo de trabalho já. O Palmeiras, a 2020, 2021, jogava sempre da mesma forma, e por isso o Abel foi muito criticado. Hoje, mais de um ano de comando técnico, ele conseguiu colocar isso na cabeça dos atletas. Né? Quando entrar o fulano, a gente vai jogar assim. Quando entrar o ciclo, se eu sinalizar dentro de campo, a gente muda a forma de jogar. Por quê? Porque o time já tem muito tempo de treinamento. O time já entendeu, já assimilou isso. Né? A grande maioria dos times, se você não entrar jogando de uma forma, é difícil você mudar ao longo do tempo, né? Fazendo substituição, porque isso demanda treino. Não é que os caras não têm capacidade. Ah, os caras ganham 1 milhão por mês. Tudo bem, sim. Mas ele vai fazer o que ele sabe fazer. Que eu vou fazer valer esse 1 milhão, então eu vou jogar no meu individualismo. Porque assimilar opções táticas eu ainda não assimilei. Não teve. Não é nem assimilar, é ter tempo de treinar. Para os caras reforçarem aquilo e aquilo ficar meio robótico, né? Assim, ficar bem natural, com entrosamento associado. Então leva tempo. O Flamengo ainda é um time que não está preparado para isso. Por isso que eu falo assim, torcedor tem que ter paciência. Por quê? O Flamengo entrou para fazer um jogo. E aí toma um gol, tem que mudar o jeito de jogar. E aí para mudar o jeito de jogar ao longo da partida, por mais que tenha intervalo do primeiro para o segundo tempo, isso leva tempo. Né? Isso leva muito tempo de trabalho. E o Paulo Souza não teve muito tempo de trabalho ainda. Desde o começo, ele teve tempo sim de colocar algumas coisas dentro de campo, mas houveram atritos. Né? É como se tivesse tido um restart no projeto Paulo Souza no Flamengo depois da manifestação dos torcedores, né? Como se tivesse tido um restart. Agora recomeçou tudo de novo, é como se tivesse recomeçado, como se tivesse vindo outro treinador. Então, vai levar um pouquinho mais de tempo, o torcedor vai continuar chamando o Jorge Jesus, até porque a partida não foi boa, né? E eu acho que precisa dar paciência, porque é um bom treinador. O Flamengo já fez grandes jogos essa temporada, contra o Galo, contra o Palmeiras, apesar de não ter vencido, o torcedor saiu satisfeito, que foi um bom jogo. Então, é um time que está em evolução. O torcedor tem que ter paciência. E pro lado do Atlético Paranaense, mais um grande resultado, né? Para cima de um dos favoritos ao título, fez valer o seu mando de campo, a sua arena, jogando ao lado do seu torcedor. Acho que fez valer, né? Fez valer pontos importantes para a sequência aí da confiança, nessa crescente da confiança do elenco, né? Que eu acho que esse time do Atlético Paranaense vai jogar muito bem na Arena da Baixada no plano tático do Fábio Carille. Né? Ter uma defesa mais sólida e buscar velocidade em contra-ataque. Eu acho que vai dar muito certo, cara. Já falei, eu vou repetir, acho que vai dar muito certo esse casamento entre Carille e Furacão, tá? Atlético Paranaense. Fluminense Internacional, estreia do Mano Menezes, gol do alemão. Gol de centroavante, muito oportunista. O Abel Braga reencontrando a torcida colorada, foi aplaudido, falou, né, da relação especial que tem com o torcedor colorado, com o torcedor do Fluminense. Bacana isso.
Fato é que um resultado ruim pro Abel, de novo, né? Jogando no Rio de Janeiro, perder pro Internacional, que acabou de trocar o comando técnico, né? Então, assim, um resultado ruim, sim, pro Abel e pro Fluminense, sim, porque já falei nos podcasts anteriores, vive uma inconstância, né? Não consegue ter tranquilidade. Teve uma tranquilidade no campeonato carioca, mas aí o nível dos adversários perdão aqui o barulho, o nível dos adversários é outro, né? É outro, assim, é difícil você manter. Então o Fluminense vive essas inconstâncias, né? E você perder com um gol da forma como foi, assim, termina de uma forma melancólica, né? E mais uma vez é vaiado. Mais uma vez é vaiado no Maracanã. Então vai ver essa relação de amor e ódio com o torcedor. Que o torcedor, ele não. O torcedor tricolor, ele não comprou o Abel Braga ainda. Ele não comprou. Desde o início da temporada ele tá vaiando. Quando vence, comemora, ok, mas é só uma derrota para voltar a vaiar. O torcedor não comprou ainda a ideia de ter o Abel Braga no comando. Infelizmente, é triste, porque assim, o que ele já fez, título carioca para cima do Flamengo, tá? Quem diria que o Fluminense iria vencer o Flamengo, né, no campeonato estadual? Então, o que ele já fez, para mim, já era digno de torcedor dar um pouquinho mais de moral, né? Agora, o que tá pesando ainda, o que tá doendo ainda é a fase de grupos da Libertadores. Lamentável, sim, mas é coisas do futebol, né? Quiser que o time renda, que o time evolua, tem que estar fechado, né? Tem que estar todo mundo fechado, mas é complicado, assim, é uma inconstância, vai vir uma relação de amor e ódio, né? Por enquanto, mas eu não acho que, eu acho que o que a gente vê do Fluminense é isso, assim, um bom treinador com um bom elenco e as vitórias vão vir, as derrotas vão acontecer também, vai ter um time inconstante como qualquer outro disputando várias competições. Como qualquer outro não, né? Tirando os favoritos que tem um elenco mais opções táticas de um elenco é, é, mais favoráveis, né? O Fluminense vai ser aquela equipe que tem um bom time titular, não tem um time reserva à altura e vai oscilar, né? Essa vai ser a sina de muitas equipes do campeonato do cenário nacional, né? E o Fluminense também vai ser mais uma dessas, né? Tem uma boa, de média para cima para mim, né? De equipe titular, mas não dá para os caras jogar sempre e não dá também para atuar sempre no mesmo nível. E pro Internacional, muito bom. Mais uma vitória. Cacique Medina saiu, é curioso, né? O Cacique Medina saiu, a equipe já tem 2 vitórias seguidas. Você vê que, mas não foram atuações brilhantes, né? Você vê que é diferente, por exemplo, do América, troca o treinador e já sai goleando. O Atlético Paranaense troca o treinador e já sai goleando, né? Que aí você fala, pô, muito estranho, né? Troca o treinador e os caras já voltam goleando sem o novo treinador, mas o Inter não, né? Uma vitória difícil para cima do Fortaleza, agora uma vitória difícil para cima do Fluminense, uma equipe que agora a gente vai ver a cara do Mano Menezes, né? Já houve melhoras. A equipe defensivamente mais sólida, e aí vai depender muito do que o torcedor vai gostar ou não. Tem que entender que a chegada do Mano Menezes vai ser uma equipe mais retranqueira, né? Se o torcedor achar que querer gostar de ver futebol ofensivo, futebol agressivo, isso não vai acontecer. Com o Mano Menezes, não. Então é bom o torcedor já ir se acostumando e fechar com o cara que ele pode fazer um bom campeonato. Acho que o Mano Menezes pode fazer sim um bom campeonato com o Internacional. Agora o torcedor também vai ter que ter a paciência que o torcedor, por exemplo, do Fluminense não está tendo com o Abel, né? Perde uma partida, faz uma atuação ruim e já vai. Calma, assim, são coisas que acontecem. Ninguém é máquina, né? Ninguém é máquina. Eu tava acompanhando o terceiro tempo, o programa esportivo da Band, e o Abel Ferreira reclamou do calendário e os apresentadores, poxa, mas você veio pra cá sabendo que o calendário era assim, para de reclamar, né? Cara, assim, o cara não pode reclamar agora? É isso, se você é casado, você namora com alguém por vários anos, você não tem o direito de reclamar dessa pessoa. Assim, ele veio pra cá, óbvio, sabendo do calendário. Ele reclama e isso tem que ser reclamado. Agora assim, não, cala a boca e joga. É isso? Os caras são uma máquina, então? Os caras são robôs? Eles não têm direito de cansar, eles não têm direito de ir um dia e ir num rodízio de carne, porque ele tem que se poupar, tem que cuidar do corpo. Os caras não têm esse direito, né? Agora, vocês como apresentadores, vocês têm esse direito de ir uma vez por semana num restaurante japonês, de uma vez por semana pra churrascaria. Os caras não. Cala a boca e joga, é isso?
Assim, isso que eu não concordo. O cara tá reclamando dele, ele tem o direito de reclamar, ué. Se não reclamam dele, ele tem o direito de reclamar do calendário, ele tem o direito de reclamar da imprensa, assim como reclamam dele. Se eu não concordo quando reclama da imprensa, assim, tudo bem, é o direito dele, sim, eu não concordo só. Eu só não concordo com isso. Por quê? Ele tá indo lá. Se ele não quer dar coletiva, manda o auxiliar, então. Manda outra pessoa. Fala, não quero dar coletiva. Manda outra pessoa, então. Agora, se o cara vai lá, ele tem que ser que nem o Abel. Já saindo tá falando de Palmeiras, uma, uma jornalista perguntou para ele, falou é a primeira vitória do Palmeiras, aí ele extremamente grosseiro com a profissional. Mas por que o Palmeiras perdeu? Cara, tem necessidade de ser grosseiro com uma profissional que tá fazendo uma pergunta que todo mundo tá vendo? Ela tá constatando uma realidade. Que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo, empatou com o Flamengo e venceu agora. Ela tá constatando uma... Precisa ser grosseiro? É isso que eu não concordo do Abel Ferreira. Ele tem direito de reclamar? Ele tem. Ele tem o direito, tá no direito dele, assim. Mas eu acho que se ele não quer ser grosseiro, se ele não quer dar entrevista, então não vai. Né? É isso. Assim, às vezes é tão simples, né? Agora, assim, não reclamo do calendário, sabia que ele era assim Não, aí eu também acho que, pô, os caras não são máquinas, né? Mas ganha pra isso, tudo bem. Tudo ganha pra isso, mas ninguém é máquina. Aí o jogador quebra, fica com 8, 9 atletas do departamento médico, como tá o Flamengo, e aí o torcedor fica bravo, né? O setorista fica bravo. Por que tem tanto cara no departamento médico? Sim, o cenário do Flamengo é diferente, né? Mas muitos vieram até, não dessa temporada, mas o cenário é diferente. Mas aí acontece isso com uma equipe como o Palmeiras, por exemplo. Aí fica, pô, o Palmeiras está com 10 jogadores no departamento médico. Não dá. Vocês querem que a gente joga todo o jogo? Eu não posso reclamar, a gente é máquina, então é isso. As melhores máquinas quebram também, né? É isso que eu não concordo, assim. Mas tem um lado, não concordo de um lado, mas também não concordo do outro. E é isso, assim. É de concordâncias e discordâncias que a gente leva, assim. A gente tem o direito de concordar e discordar de tudo. Agora, eu acho que tem que ter o entendimento de que o Abel tá fazendo uma contestação legítima, né? Porque ele tá pensando no melhor futebol. Não contestavam ele de ser retranqueiro? Então, ele quer o melhor pro futebol. Ele quer que o futebol seja mais um espetáculo mais legal de se assistir, mais agradável. Para isso acontecer, os caras ele tem que sempre pôr os melhores jogadores em todos os jogos. E para isso acontecer, o calendário tem que ser enxugado. Ele vai continuar reclamando, é o direito dele. Assim, eu não acho que ele tem o direito de ser grosseiro com alguém da imprensa que vai lá e questiona e constata uma realidade, ué. É isso. Enfim, vamos seguir. Já estou desviando do assunto aqui. Já falei dos jogos de sábado, né? Falei, vou deixar o Derby Paulista por último. Falei do Santos, Juventude e Cuiabá. O Cuiabá venceu por 1-0 Juventude, hein? 1-0 Juventude, hein? E eu tinha elogiado o Cuiabá, se eu não me engano, no último ou no penúltimo podcast, hein? Que coisa, hein? Bom resultado pro Cuiabá. O jogo foi fora de casa pro Cuiabá, né? Então, o gol de pênalti vale tudo, né? Vale de tudo. Importante o resultado pro Cuiabá, porque fica numa situação, assim, uma situação privilegiada no Campeonato Brasileiro. Tá no G4, né? E aí tudo que eu falei de Santos, de ter que curtir, ter que aproveitar o momento, vale pro Cuiabá. A gente sabe que não vai ser uma equipe postulante ao título. Nesse momento não ainda. Até o final da temporada, tudo pode acontecer, mas neste momento a gente sabe que não. E todo respeito, absolutamente, mas esses pontos que o Cuiabá vai conquistando, assim como eu falei de Santos, esses pontos que eles estão conquistando agora, pode, essa equipe lá na frente pode estar hoje de agora a gente vai priorizar o mata-mata, porque a gente tem uma pontuação favorável que permita a gente abrir mão um pouco do Campeonato Brasileiro. E assim, isso se eles optarem por fazer isso, claro, né? Mas eles vão ter essa possibilidade, porque eu tenho certeza que esses pontos vão ser cruciais para essas equipes lá na frente no Campeonato Brasileiro. Para fechar, né? Rodada de domingo, Atlético Goianiense e Botafogo, 1-1. Tá? E eu tinha antecipado aqui, né? É difícil vencer. Difícil vencer o Atlético no Estádio do Dragão. É difícil, assim. Quem achar que vai lá e vai ganhar, não vai, mano. Não vai, é um jogo complicado. Assim, de novo,
imitando o Mauro Betti aqui, de novo, todo mundo que for para lá vai se complicar, cara. O Atlético vai complicar para todo mundo que for jogar lá. Dá uma freada no bom momento do Botafogo, né? Dá uma freada. O Botafogo que vinha um pouco embalado, um pouco empolgado, dá uma freada e o Atlético mostra que é uma pedra no sapato. Falei e vou repetir, de todo mundo que for jogar lá. Não é porque é o Botafogo que está em construção, o Flamengo se complicou lá e o Palmeiras quando for lá vai se complicar, assim como o Galo, todo mundo. Todo mundo. E não é jogo fácil. Não é jogo fácil. Então não dá pra achar que vai lá e vai ganhar ponto, vai sobrar. De forma alguma, tá? Pra encerrar, né? A rodada ainda não tá encerrada, né? Tem jogo do Avaí Goiás ainda pra acontecer na segunda-feira. Tem hoje, inclusive, né? E tem um jogo entre Fortaleza e Ceará que foi adiado porque o Fortaleza joga a final do Campeonato Cearense, né? Então, inclusive o primeiro jogo eu acho que foi empate, hein? Foi um bom resultado pro Fortaleza. Mas tem o jogo da volta. Terminar falando de Derby Paulista. 3-0 pro Flamengo. Perdão, torcedor alviverde. Eu tava pensando, falando de Atlético Goianiense, ainda tô pensando. Tava falando de Flamengo que foi pra lá e se complicou. Heresia ainda cometi com o torcedor, vai ficar bravo. 3-0 pro Palmeiras, tá? Em virtude da rivalidade. 3-0 pro Palmeiras. O jogo foi na Arena Barueri. Não foi na casa do Palmeiras, que está fechada para shows e fechada para ocorrer shows, fechada para o futebol, no caso, né? Antes do embate, a gente fez a prévia aqui e a gente falou assim, era um duelo de opostos, porque o Corinthians poupou os seus titulares no jogo da Copa do Brasil contra a Portuguesa do Rio. O jogo foi em Londrina. E o Palmeiras teve que força máxima para jogar contra o Flamengo. Só que existia uma dualidade, né? Porque o Palmeiras jogaria o derby, teria que pôr força máxima, lógico, né? Enfrentando o maior rival estadual. O Abel Ferreira sabe o preço de você perder mesmo que você esteja focado na Libertadores, o Abel Ferreira sabe o quanto custa perder um clássico, né? A gente viu isso no ano passado, quando o Abel jogou contra o São Paulo, né? E perdeu jogando em casa, colocou as reservas, e aí foi o tal quando virou meme, o tal do plano, né? Que ele perdeu e falou, nós temos um plano e nós vamos seguir até o final, e foi campeão da Libertadores. Só que ele sabe o preço disso, então ele colocou, e aí tinha um problema, porque os jogadores jogaram uma partida muito intensa contra o Flamengo, e iam ter que jogar contra o Corinthians, e depois ia ter um jogo, vai ter um jogo pela Libertadores, talvez contra o adversário mais difícil do seu grupo, o Emelec. O Corinthians é um cenário oposto, né? O Corinthians poupou no jogo da Copa do Brasil contra a Portuguesa. A gente imaginava que jogaria com a equipe titular o jogo contra o Palmeiras, mas aí ia ter que haver uma gestão, porque na sequência ia ter um jogo muito difícil contra vai ter, né? Vai ter um jogo muito difícil na Neoquímica Arena contra o Boca pela Libertadores. E o Palmeiras está sobrando na Libertadores, pode se dar o luxo de jogar com equipe mista, o Corinthians não. Então, eram duas equipes que o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro até então, o Palmeiras apenas 2 pontos, né, em 3 jogos, e era um jogo de opostos, né? Porque assim, o primeiro vindo de um jogo muito intenso, ia ter que ir para um segundo jogo de final de semana sem ter que poupar. O outro não ia ter que poupar, mas ia ter que gerenciar bem, porque vai ter mais um jogo agora importante, onde também não pode poupar nada. E a verdade é que o Vitor Pereira, ele foi ousado, né? Ele foi ousado, ele entrou com equipe reserva contra o Palmeiras, e o Palmeiras fez 2 gols, cara, menos de metade do primeiro tempo, o Palmeiras abriu 2-0. Em dois lances praticamente idênticos. Cruzamento, Rafael Veiga. Cabeçada do Gustavo Gomes. Gol, caixa. Segundo gol, escanteio, cruzamento ali do Rafael Veiga. Gol do Rony. E, inclusive, no segundo gol, o Gustavo Gomes ele repetiu a mesma jogada. Ele corre e ele cabeceia, que o Rony cabeceou antes. Para quem não prestou atenção, repara nisso. A defesa do Corinthians ia deixar o Gustavo Gomes fazer 2 gols idênticos. Foram idênticos. Ele correu do mesmo jeito na diagonal
meio que na diagonal para acertar a bola. E ninguém foi disputar com ele. Ele só não fez o gol, ele só não cabeceou. Não sei se seria gol, mas ele só não cabeceou porque o Rony cabeceou antes. E no jogo do Campeonato Paulista, o gol do Palmeiras, da vitória do Palmeiras, um dos gols da vitória do Palmeiras, foi assim também. Escanteio, o Cássio espalmou e no pé do Danilo, o Danilo empurrou para a área. Então, 3 lances, você vê que cruzamento do Rafael Veiga no mesmo lugar e o Corinthians se complicou ali, né? Então, é uma coisa que o Vitor Pereira viu e ele não corrigiu. A defesa mudou, o Corinthians entrou com a defesa reserva. E a ideia do Vitor Pereira era muito clara, né? Era tentar segurar o Palmeiras, o máximo que desse, assim. Pelo menos segurar um empate, né? Essa era a ideia do Vitor Pereira. O Cássio não se sentiu bem, ele tá gripado, resfriado, não sei. E ele não se sentiu bem antes da partida, entrou o Doned, né? E eu acho que foi pego de surpresa o garoto, porque ele não estava preparado para esse tipo de jogo. Inclusive, ele não está preparado para jogar ainda no time do Corinthians. Ele não está preparado. Ele deu um chutão ali que o Vitor Pereira ficou louco da vida com ele. O lance o primeiro escanteio do primeiro gol do Palmeiras saiu numa atrapalhada dele. Ele vai sair com a bola e aí eu esqueci quem foi, né? Voltaram a bola para ele. Aí não era para ter voltado a bola para ele, né? Aí também a gente absolve o goleiro. Aí ele se vê na forquilha, o Rony vai para cima dele e ele corre para recuperar a bola. Até o Palmeiras reclama de pênalti, não houve o pênalti, mas a bola saiu para escanteio nessa retomada, né? E aí foi da onde saiu o escanteio pro primeiro gol do Palmeiras, né? Então foi uma estratégia arriscada do Vitor Pereira. Ele tá obviamente pensando, ele estava pensando no embate contra o Boca pela Libertadores, da importância disso, de vencer o Boca, porque se não vence se complica. Não só o Corinthians se complicaria, mas o Boca também. Mas o Corinthians, por jogar em casa, se complica um pouco mais, né? Que aí para jogar com o Boca de novo ia ter que ir ia ter não. Eu tô com esse de ia, né? Vai ter que ir na Bomboneira, né? Vai ter que ir até na Bomboneira fazer o segundo jogo contra o Boca. E aí é mais complicado, né? Então você precisa pontuar, precisa fazer 3 pontos jogando em casa. Então foi arriscado. Foi de um time que entrou para empatar, imagino eu. Essa era a ideia do Vitor Pereira. Depois que toma o primeiro gol, desmonta, né? Tudo aquilo que o Vitor Pereira tinha imaginado e tinha combinado, ele tinha planejado, foi pro saco. Foi por água abaixo. Né? O segundo gol sai igualzinho, depois de 2-0 já era. Assim, o resultado já está sacramentado. Assim, não tem mais o que fazer. Aí, segundo tempo, ele começa a pôr, né? Os tais dos titulares, né? Entra o William, entra Renato Augusto. Cara, mas é tarde, né? Entra o Jô, porque o Jô, neste momento, é titular do Corinthians. Aí já é tarde, né? Porque assim, não tem mais muito o que fazer. Assim, o Palmeiras estava sobrando no jogo e é aquilo que eu falei de Flamengo, né? A equipe do Corinthians entrou para jogar de uma forma. Ao entrar os titulares, a mudança tática ela não acontece de imediato. Não acontece, assim, a equipe não teve tempo de treinar isso. E o Palmeiras não, faz 2 gols, ele deixa o Corinthians ter um pouco mais a bola, mas sem risco nenhum. Não é aquele tal do Palmeiras do ano passado que fazia um gol e se retrancava. Não, assim, deu a bola para o Corinthians trabalhar um pouco mais, para o Corinthians tentar abrir mais espaços no Corinthians, é isso, né? Não é que o Palmeiras deu a bola e se retrancou, não. Deixou o Corinthians, até porque o Corinthians não estava criando nada, o Palmeiras estava marcando muito bem, deixou o Corinthians sem espaço, e aí foi um Corinthians que ficava trocando passe, sem espaço, e o Palmeiras encontra um terceiro gol no lance de contra-ataque, né? Aliás, bela jogada do Zé Rafael, hein? Bela jogada do Zé Rafael, o João Vitor tá com a bola no ataque, a bola escapa, e aí ele vai para uma dividida muito dura com o Zé Rafael, mas muito dura mesmo. Assim, o lance é pesado, assim, ele é violento. O Zé Rafael levanta, o João Vitor vai de novo para uma dividida, o Zé Rafael ganha no corpo, faz um lançamento pro Dudu, Dudu corta pro meio, entra na área, chuta cruzado, a bola bate na trave e entra no gol. E aí o terceiro gol do Palmeiras, o Palmeiras chegou até a fazer mais um gol que estava impedido, e bem impedido de passagem. E nesse lance do Dudu,
É curioso, assim, porque o lance o gol do Veiga impedido, o Rony estava impedido no lance. Porque assim, ele, ele, ele participa da jogada, né? Ele se mexe. Ele não encosta na bola, mas ele tenta encostar na bola. E por isso que é anulado. E nesse gol do Dudu, o Gabriel Veron tá na frente. Foram lances até parecidos, assim. O Gabriel Veron tava na frente, tava impedido, só que ele para, ele congela. Você vê a diferença, né, do Gabriel Veron, cara que foi mega artilheiro na base do Palmeiras, e do Rony, né, é meio sangue quente, né, quer ir para todas as bolas. Você vê a frieza do Veron, né, de entender, de entender o seu posicionamento. O Veron é muito bom jogador. É que ele é injustiçado um pouco, ele não tá fazendo gols, né? O torcedor às vezes cobra dele fazer gol pelo que ele fez na base, mas ele é muito bom jogador, ele tem muita noção do que ele faz dentro de campo, da posição dele, da movimentação dele. Ele sabia que ele estava impedido, ele congelou. Assim, para quem não viu o lance, pegue para ver, ele congela, porque ele sabe que ele está impedido, que se ele se mexer, o juiz vai dar impedimento. E aí, né? O resto é história, a bola entra, o Palmeiras faz o terceiro, teve chance de fazer mais, é o que eu falei, teve um gol impedido. Só não fez mais porque o Palmeiras não quis. Né? O Palmeiras não quis, o Palmeiras se poupou. O Palmeiras fez 3-0 se poupando. Porque não jogou com muita intensidade. O Corinthians não competiu. Essa aqui é a verdade. O Corinthians não competiu. Talvez quando o Corinthians estava começando a melhorar no jogo, ganhar confiança, com posse de bola, com troca de passe, o Palmeiras faz o terceiro gol. E aí fecha a conta. Então você vê, na hora que o Corinthians começa a ganhar uma confiança para entrar no jogo, eventualmente fazer um gol, né? E aí dá uma inflamada, aí o Palmeiras faz o terceiro e joga um balde de água fria de vez. Então, assim, de novo, assim, um time que fisicamente sobrou para cima do Corinthians, sobrou muito em dados momentos da partida foi um time que se poupou. Assim, deixou o Corinthians ter a bola, mas assim, fez um jogo mais cadenciado, um pouco mais tranquilo, sem dar muito espaço, é verdade. E se poupou muito bem. Mesmo jogando com os times titulares, o Palmeiras soube jogar dentro das suas limitações, né, de você ter que se poupar eventualmente para um jogo de Libertadores, que claramente o Palmeiras vai entrar com uma equipe mais reserva, uma equipe alternativa. Mas esses titulares que jogaram contra o Flamengo, eles não fizeram um jogo de alta intensidade como eles fizeram com o Flamengo. Foi muito, muito menos não, mas foi menos do que eles fizeram com o Flamengo. Isso mostra que o Corinthians não competiu. O Corinthians não entrou para competir. Né? O time reserva do Corinthians é muito ruim, cara. Assim, essa é que é a verdade. Assim, todo respeito. E o torcedor que me perdoe. Mas assim, isso já foi uma amostra no jogo contra a Portuguesa. O time reserva do Corinthians é muito ruim, cara. Muito ruim. Algumas peças não estão funcionando. Por exemplo, Paulinho. Paulinho, o Vampeta comentou após o jogo, né? O Paulinho parece peladeiro. Ele entra, ele não tem função, ele faz o que ele quer. Ele primeiro ele tá fazendo um papel, depois ele faz outro, ele fez um papel de peladeiro nessa partida, né? Então assim, tá meio sem função o Paulinho de fato. O que tá acontecendo? Eu não sei, porque o Paulinho fez bons jogos essa temporada já. E já era para ele estar fisicamente muito bem, mas parece que ainda fisicamente não tá legal e tecnicamente também tá fora de, né? Ainda tá fora de forma tecnicamente. Ainda está fora de forma, apesar de ter, repito, apesar de ter feito bons jogos nessa temporada já. Mas ele tá claramente ainda se recuperando, não sei o que está acontecendo, não sei se mentalmente há um desgaste, né? A gente não sabe, né? Rolou ameaças recentes, alguns se comportam de um jeito, outros se comportam de outro jeito. Isso pode ter impactado, se impactou ou não, eu não sei. Não sei, de verdade. Assim, a gente não sabe o contexto, né? Mas a verdade é que o Paulinho não pode ser mais titular do Corinthians. Não pode. E mesmo jogando de titular na equipe reserva, o Paulinho também não dá conta do recado. Aí, depois de estar 2-0, o Vitor Pereira começa a mexer no time. Ele tirou o Maicon, colocou o Renato Augusto. Aí muita gente calma, pô, ele tirou o Maicon. O Maicon tava correndo por ele e pelo Paulinho. Mas ele tem que poupar. O Maicon vai jogar no final de semana, vai jogar no meio de semana contra o Boca. Ele teve que poupar. Até justamente por estar fazendo o papel dele e do Paulinho, né? Ele teve que tirar o cara, assim. Eu preciso desse cara contra o Boca. Não dá, não posso deixar o cara correr os 90 minutos. Já tá 2-0. O que vier agora é lucro, né? E aí colocou. Por isso que é aquilo que eu falei do Flamengo, eu falo do Corinthians, né? Por que não colocou? Não saiu jogando com o Renato Augusto,
né? Com o Jô, com o Roger, com o Williams, né? O Roger Guedes entrou. Com o William, por exemplo. Por que não entrou com esses caras? Né? Te segura o resultado, deixa a partida difícil, deixa o Palmeiras se complicar. E aí fala assim, pô, o empate pode ser interessante, né? Do Palmeiras ter esse entendimento. Claro que o Palmeiras não ia ter esse entendimento porque a torcida ia estar do lado. Mas pelo menos o Palmeiras ia, se a gente pode dizer assim, ia dar uma segurada melhor, assim, ia tomar um pouco mais de cuidado, ia diminuir um pouco a sua intensidade, porque assim, pode tomar um contra-ataque aqui do William, e aí você endurece o jogo, e aí quando você sente que assim, o Palmeiras está meio que mudou o seu esquema de jogar de modo mega ofensivo para um modo mais cadenciado, aí você começa a trocar os caras, né? Não sei se ia dar certo também, eu acho que não. O Palmeiras entrou para ganhar, essa aqui é a verdade. Acho que não ia dar certo também, até porque a ideia do Vitor Pereira não era pôr esses caras. Assim como eu falei do Paulo Souza, o Vitor Pereira não queria pôr esses caras. É que o resultado foi desfavorável, pô, agora que eu trouxe eu vou pôr também, né, para os caras sentir o jogo, para correr, para dar ritmo e seja o que Deus quiser. E acabou sendo uma grande goleada. E eu falei, poderia ter sido mais. Se o Palmeiras tivesse sido intenso como jogou contra o Flamengo, pô, teria sido uma goleada histórica contra o Corinthians. Sem brincadeira. Se o Palmeiras jogou essa partida, não sei, se é todo respeito ao Corinthians, tá? Com todo respeito ao Corinthians, o torcedor não fique bravo comigo, mas eu acho, se eu me arriscaria a dizer que o Palmeiras jogou 70% do que jogou contra o Flamengo. E olha lá, eu acho que vai ter gente que vai falar, o Palmeiras jogou 50, 60% do que jogou contra o Flamengo. Então você vê, que foi, o Palmeiras foi mais intenso, sobrou fisicamente, ainda assim, a sensação que dá é que o time ainda se poupou, se preservou. Porque o Corinthians não competiu. O Corinthians não entrou para competir. E é triste, cara, assim, pro torcedor palmeirense é muito bom. E tem que curtir esse momento, tem que curtir essa fase, porque o Palmeiras é muito superior, né, em termos de elenco, de organização tática, comissão técnica que está há muito mais tempo. O Palmeiras é superior. Não adianta falar que não é. Existe o fator clássico, sim, mas recentemente não vem pesando para o Palmeiras. O Palmeiras cresce em jogos grandes. Se o Palmeiras tava penando não, assim, tava jogando bem. Assim, enquanto o Ceará jogou bem contra o Ceará, mas é que o Ceará foi muito superior. Mas o Palmeiras não jogou mal contra o Ceará. O Palmeiras não jogou mal contra o Goiás. O Palmeiras foi muito melhor que o Goiás, diga-se de passagem. Mas o Palmeiras não vem jogando bem, mas ele, assim, quando vem um clássico, um jogo grande, assim, contra o Flamengo, contra o Corinthians, a postura da equipe é diferente. A equipe joga como se fosse uma final de campeonato, né? É diferente a postura desses jogadores. E entrou para isso. Né? Por isso que o clássico hoje, pro Palmeiras, é um jogo diferente. O Palmeiras encara um clássico como tem que ser encarado, como uma final. Nessa temporada, por enquanto, assim, tirando o jogo contra o São Paulo no Morumbi, primeiro jogo do Paulista, que aí não jogou nada, mas também méritos do São Paulo pela intensidade, por não deixar o Palmeiras jogar também, teve tudo isso, mas o Palmeiras hoje encara um clássico como se fosse uma final de campeonato. Por isso que não, é difícil, o torcedor tem que curtir, porque a rivalidade existe sim, mas a competitividade não. A competitividade não existe ainda. E vai ser um longo caminho, tá? Pode acontecer, como aconteceu no ano passado, do São Paulo vencer o Palmeiras, porque o Palmeiras abriu mão de jogar contra o São Paulo para jogar a final da Libertadores. Pode acontecer com o Corinthians lá no segundo turno. Não sei que momento, o momento das equipes, né? Se o Palmeiras vai ter um jogo importante pela frente, aí o Corinthians pode arrancar uma vitória, mas você vê que são coisas pontuais, né? Porque tirando o primeiro jogo, tirando o primeiro jogo da final do Paulista, o Palmeiras, todos os outros, ele tá o primeiro jogo também contra o São Paulo na fase de grupos do Paulista também, assim, o Palmeiras não jogou bem por 15 minutos, 20 minutos. Depois deixou o São Paulo fazer o que quis, mas aí para furar a retranca do Palmeiras é complicado, né? Talvez os jogos mais complicados do Palmeiras tenha sido contra o São Paulo. Mas fora isso, assim, contra o Corinthians recente, o Corinthians ganhou ano passado, mas esse ano eu acho difícil, assim. Até pela forma como o Palmeiras, a crescente do Palmeiras mentalmente, eu acho difícil, assim. Pode ganhar? Pode, mas a competitividade vai ser muito grande. Assim, se o Palmeiras estiver focado para essa partida, vai ser difícil competir, cara. Vai ser muito difícil.
E aí, eu acho que foi um lance, uma jogada muito arriscada do Vitor Pereira, de dele ter entrado com um time mesclado aí para esse jogo. Time reserva, né? Se é que a gente pode usar isso, essa palavra. Achei arriscado, porque agora a pressão sobe para ele vencer o Boca. Se ele entra com o time titular e empata com o Palmeiras, até seria um resultado bom, porque você está entrando como visitante. Você perdeu o clássico anterior no Campeonato Paulista. Agora você entra para esse jogo, perde, toma uma goleada, e aí a pressão sobe para jogar contra o Boca. Sobe, a pressão aumenta muito para jogar contra o Boca. É assim, vira obrigação vencer o Boca agora. Não só pelo resultado importante, né, para ter sequência na Libertadores, mas porque perdeu do Palmeiras. Que se ganha do Boca, aí a derrota vai doer ainda, vai, mas vai ser temporariamente esquecida, né? Agora ele arrumou para a cabeça, né? Essa é a verdade. Eu vi algumas pessoas falando isso. Ele arrumou para a cabeça, porque a gente fala assim, o problema dos treinadores de fora é que eles não entendem a rivalidade que aconteceu assim. Eles entendem de rivalidade. Da onde eles vêm, existe rivalidade. Só que assim, ele sabe da rivalidade regional dele. Assim, quem é de São Paulo não entende a rivalidade de um Grenal. Nunca vai entender. Nunca vai entender. Um torcedor do Corinthians tem a rivalidade com o Palmeiras, legal. O torcedor do Palmeiras tem a rivalidade do Corinthians, legal. Mas eles nunca vão entender o que é uma rivalidade de um Grenal. Rivalidade de uma Ponte Preta com Guarani. Nunca vai entender. Os jogadores que jogaram nas duas equipes, sim. Eles vão saber. Mas quem é torcedor nunca vai entender. Então por isso não adianta dizer, eles sabem o que é rivalidade, né? Como eu escuto muito o Thiago Asmar na Jovem Pan. Eles sabem o que é rivalidade. Eles não sabem o que é rivalidade, um derby paulista. Um Palmeiras e Corinthians. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele sabe o que é rivalidade. Ele sabe que existe rivalidade. Mas para ele se colocar no lugar e entender a importância desse jogo para o torcedor corintiano, ele vai ser um tempo. Já era para ter aprendido, inclusive, né? Porque é mais um clássico que ele perde. Já era para ele ter atendido. O Abel Ferreira, ele entendeu. Depois daqueles 3-0 do São Paulo. Foi 3-0 ou 2-0? Eu não lembro. Acho que foi 3, né? Depois, na pré-final de Libertadores, ele entendeu bem o que é. Isso aqui você não pode jogar de qualquer jeito. É que isso foi esquecido porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Mas se não tivesse sido, né, o Abel estaria ouvindo sobre esse jogo até hoje. E se tivesse no Palmeiras, né? E se tivesse no Palmeiras, enfim. Arrumou pra cabeça. Assim, vai ter um jogo de vida ou morte o Vitor Pereira contra o Boca agora. De vida ou morte, assim. Eu acho que a partir dessa partida do Boca, se não vencer o Boca, aí a paz do torcedor com o Vitor Pereira vai acabar. Essa tranquilidade, assim, porque até então o Vitor Pereira é um cara, ele é querido pela torcida, a torcida tá fechada com ele, né? Deixa o Portuga trabalhar e tudo mais. A partir deste momento, assim, se não vencer o Boca, assim, mesmo se empatar, aí eu acho que o torcedor vai perder a paciência. Aí vão cobrar o treinador, porque até então ele tá sendo respaldado, ele tá sendo blindado. O torcedor cobra os jogadores. Mas a partir desse momento, vencer o Boca virou obrigação. Por isso que é complicado, porque aumentou a pressão, né? Esse derby poderia ter sido algo para ele diminuir a pressão, empata, fala, empatamos com o nosso rival, tal, que legal. Vai um pouco mais tranquilo pro jogo da Libertadores contra o Boca. Agora não. Assim, só existe um resultado possível pro torcedor. E se esse resultado não vier, você pode ter certeza. Após o jogo, já vai ter cobrança, já vai ter protesto no estádio. Isso aconteceu com o Silvinho, né? Não vai ser, obviamente, na mesma intensidade, mas vai ter uma cobrança. Vai começar, o barulho vai começar. Então arrumou pra cabeça, né? Mas o torcedor, eu acho que tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Assim, a visão desses caras é diferente. Eles têm uma visão europeia da coisa, né? De que ele precisa poupar para fazer um jogo importante depois. Ele tem essa visão europeia, né? De analisar friamente. Perdemos um clássico, para o torcedor dói muito, mas para ele é um jogo. Passou um jogo. Né? Assim como foi o Abel ano passado, e até o discurso do Abel após o jogo, dele bravo com a torcida, né? Que a torcida começou a gritar olé, falou que precisa ter respeito. Assim, puxa pra gente, né?
torce com a gente, não precisa ficar gritando olé, não precisa disso, né? Você vê que é uma visão mais europeia, né? A intenção dele é que o futebol, se não o brasileiro, mas pelo menos o futebol palmeirense, se torne mais europeu. Né? E eu vi muita gente reclamando. Aí você vê que a falta do. Tem programa esportivo que tá com falta de pauta, né? Porque os caras que criticaram o Abel por ele reclamar da torcida gritar olé, pô, pelo amor de Deus, né? É a visão dele, assim. Agora a gente não pode respeitar a opinião de alguém. Se ele falou isso, mas você tá no Brasil, tem que entender isso. Pra mim não tem problema nenhum. A questão da vaia, ela é cultural e agora sim, eu entendo o lado do Abel. Porque amanhã pode ser ele que vai ouvir o olé de outro time. E ele não quer isso. Ele não quer isso. Até porque do outro lado tinha um companheiro português. Eu acho que ele pensou em tudo isso. Se a gente quer um futebol mais europeu, um futebol melhor, a gente tem que ir lá, tem que golear, mas, cara, sem desrespeitar, ficar gritando olé, cara, porque amanhã pode ser a gente. A gente tem que fazer um jogo, poupar pra uma semifinal, uma final de Libertadores. A gente pode tomar um chocolate e vai ter que engolir o olé do outro, né? É isso que vocês querem. Eu entendo, talvez seja esse pensamento do Abel, e se for esse eu entendo. Agora sim, é cultural, né? É um aspecto cultural. Aí ele tem que ter também um entendimento, falar assim, ó, falar pro torcedor, torcedor, se puder, né? Se puder, dê uma segurada, né? Dê uma segurada, porque amanhã pode ser a gente. Não do jeito explosivo que ele faz, né? Às vezes ele é muito criticado por isso, pela postura explosiva que ele tem. Pô, pô, galera, vamos dar uma segurada, né? Pô, porque já pensou se amanhã acontece? Aí vocês vão ficar bravos também. Eu não quero isso. Pra mim, pra ele deve ser humilhante, né? E pra mim seria humilhante também. Você tá lá dentro de campo tomando 3-0. E aí ele se colocou no lugar do Vitor Pereira. Mas tô tomando 3-0 principal rival, ouvindo o olé dos caras. Sim, é humilhante, né? Eu não tô aqui pra isso, né? Eu imagino que ele tenha se colocado nessa posição do Vitor Pereira. Agora, é cultural, né? Agora, a forma de abordar que eu acho que é complicada, né? Tem que ser mais, né? Jogo de cintura. Fala, pô, gente, né? Vamos dar uma segurada. Eu entendo a rivalidade, eu sei que é legal, eu sei que é engraçado. Agora, vamos segurar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É isso. É isso, gente. Estendi demais. Queria fazer um podcast mais curto, mas muito conteúdo, muita discussão. E ainda nem falei do, do lance do Caleri, né? O Caleri tomou um pontapé ali, jogador do Bragantino. Também foi tema de discussão, se merecia expulsão ou não. Nem acabei nem falando, mas é isso, gente. Vamos seguir, né? Vamos encerrar por hoje. Já tá bem cumprido o podcast. Vamos acompanhar aí, né, a rodada de meio de semana aí da Libertadores, da Sul-Americana, e a gente vai acompanhando dia a dia aí as rodadas, os jogos que foram acontecendo. A gente vai repercutir também um pouco rapidamente aí também o Avaí Goiás, né, que é o jogo de segunda-feira. Ainda não vai fechar a rodada porque o Fortaleza, o clássico cearense, vai ser depois, né? Então é isso, gente. Por hoje eu vou encerrar, né? Desejar para todo mundo uma ótima semana. Valeu demais, tá? Valeu demais. Uma ótima semana para todo mundo. Um forte abraço e até após os jogos, né, de Libertadores e Sul-Americana. É isso aí. Tchau, gente.